future, cyberspace will be the next arena. The next wars will be conducted more in cyberspace than on the ground or in the air. And if it comes to a real war in cyberspace, it will involve not only terrorist organizations, but also states. And the recent attacks on computers in Iran only show that some states, including Israel, US and European countries, may employ weapons taken from the arsenal of cyber terrorism to conduct their future wars. Como qualquer atividade criminosa, você tem os indivíduos que estão fazendo aquilo pelo desafio. Só querem mostrar que conseguiram romper a barreira e penetrar um site, penetrar um sistema. Você tem outro perfil que é realmente criminoso. Eles querem ganho econômico, eles querem acesso a seus dados para retirar dinheiro dessa conta corrente, para usar o seu cartão de crédito, para fazer alguma coisa. Você tem um perfil que é de ativistas. Eles querem invadir para expor informações. O caso do Wikileaks, né? É o caso do Anonymous, é o caso de grupos com esse perfil, que são grupos de natureza ideológica, querem fazer aquilo como protesto. E, finalmente, você tem os agentes institucionais. Né? O caso recente que a gente teve do Stuxnet e do filhote dele, que é o Flame, que acabou vazando do ambiente onde foi originalmente inserido, que era no sistema de funcionamento do aparato nuclear iraniano, foi um ataque institucional. Enquanto você assiste ao Sem Fronteiras de hoje, centenas de ataques cibernéticos ocorrem pelo mundo. Contra bancos, universidades, computadores particulares. Podem ser brincadeira de adolescentes, hackers individuais, mas podem ser também muito mais do que isso. A Coreia do Sul acaba de anunciar um ataque pela vizinha do norte, antes de esfriar as notícias dos ataques de hackers chineses aos jornais americanos. De repente, as luzes se apagam. Um apagão no país inteiro. As usinas geradoras de energia param de funcionar. O país fica sem telefones, celulares, internet. Cai o fornecimento de gás. Sem gasolina, o transporte para. Trens desgovernados saem dos trilhos. Fantasia? Não. Esse é o cenário real descrito pelo Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. É o que acontecerá se o país sofrer um ataque cibernético maciço. O que os militares americanos chamam de uma Pearl Harbor cibernética. Um ataque surpresa, como o dos japoneses contra a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, que levou os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial. Só que muito mais devastador. Na semana passada, os militares do novo Comando Cibernético, criado pelo governo Obama, foram ao Congresso pedir $1 bilhão para aumentar para 5 mil o número de hackers do Pentágono. Eles vão formar equipes preparadas para fazer ataques cibernéticos contra outros países. A corrida armamentista em preparação por uma guerra cibernética coincide com uma investigação encomendada pelo jornal The New York Times. Conclusão: uma unidade do exército chinês está por trás da maioria dos ataques pela internet contra empresas americanas. O chefe dos hackers chineses seria um contra-almirante que usa o codinome Gorila Feio. O governo de Pequim negou qualquer envolvimento e acusou Washington de estar por trás de milhares de ataques cibernéticos contra a China. O Sem Fronteiras conversou com o diretor de tecnologia do New York Times. O próprio jornal foi alvo de ataques digitais sistemáticos de hackers chineses. The Chinese hackers that attacked the New York Times were attacking them through servers in North Carolina from an educational institution that they had hacked, and the FBI knew that these were compromised servers, but that was the source, not coming from China. Typically what the hackers do is they take over another machine, use that as a proxy, and then launch their attack. It makes it a little bit more difficult to trace, and also if it's closer to the organization they want to hack, then it's easier for them in terms of connectivity, etc. When and how did it start? It started last fall, was the first indication we had
But it really was the result, as far as we know, of the articles that we were at that point investigating and ultimately writing about the Chinese government. And the Chinese government knew we were writing about them because we were interviewing them and told them, hey, we were going to write about the outgoing Chinese family and their finances. Do you care to comment? And it was the Chinese ambassador who said to us, we don't want you to print this. We don't think it's true. There will be consequences if you print it. In China, I think they have not as clear a distinction between the private press and the government. So they almost thought this was a government attack on China, which of course it was not. And how did you notice that your systems were being hacked? So when our newsroom told us they were writing these articles, we immediately thought, well, and the Chinese ambassador says there are going to be consequences. We thought, well, what sort of consequences could those be? One would be they are going to launch a cyber attack against us. So we asked our private security firm to raise our sort of network sensitivity to unusual activity in the network. But you let them work inside the system for a while, right? That's right. How was that? With hacking, what you really want to understand is how they got in the first place, what they're really after, what their means of entry are, and how they're moving through your system. And so if you try and get them out too quickly, you really don't get them out. It's playing what we call whack-a-mole, right, where something is going to crop up somewhere else. 应该在相互信任和尊重的基础上，通过国际合作来加以解决。根据一些初步的材料进行无端的指责，这既不负责任，也不专业，也无利于有关问题的解决。今天有一个美国安全人。What were the consequences after you came out with the story? The most interesting result of the story, in my opinion, was that almost a day, not even a day later, the Wall Street Journal came out and said, hey, we've been hacked too. Washington Post had to admit we've been hacked. Bloomberg, while not admitting that they had been hacked, said that they are under attack. Other media organizations have come out. Apple said they've been hacked. Facebook said they've been hacked. Twitter said they've been hacked. So all of a sudden, we've helped destigmatize this notion of that just because you've been hacked means there's something wrong with you. What kind of harm can be done by cyber attacks against a company like the New York Times? For us, what these attackers were after was information and an intent to intimidate. So I think that's the bigger threat to us. But as any company, we have customer data, we have our employee data, which obviously has to be kept secure. And I think that goes for any company, no matter where they're doing business. So attacking is extremely serious when you think about how much of our lives are influenced and dependent on computer systems. Everything from the energy that powers this building to our phones to our medical devices, it's pervasive. Na guerra cibernética, sem canhões ou mísseis, não é preciso ser o mais forte ou o mais rico para atacar. Basta ter mais técnica e mais criatividade. O mais recente ataque cibernético foi na Coreia do Sul. 3 emissoras de televisão e 3 bancos foram alvos. A rede de TV KBS, uma das maiores líderes de audiência do país, continuou a programação e da redação mostrou que os computadores estavam fora do ar. A principal suspeita recai sobre o país vizinho, a comunista Coreia do Norte. Mas nada foi provado ainda. A ação partiu de um computador localizado na China. Cada nova era, cada avanço tecnológico cria uma plataforma adicional para os países exercerem sua opção pelo confronto, pela briga, pela guerra. Assim foi quando o know-how de produzir carros para passear nas cidades permitiu construir tanques
para combater no fronte. O surgimento da aviação levou a briga para os céus. O domínio da explosão nuclear criou novo paradigma de guerra, com ameaça de destruição mútua. Mísseis e satélites trouxeram a dimensão espacial à luta. E no momento, são os drones ou aviões não tripulados que criam uma nova plataforma para as nações se enfrentarem. Era inevitável que o progresso com computadores e internet seguisse caminho parecido e levasse aos esforços de entrar no território do outro para espionar ou sabotar. Especialistas em segurança cibernética, chamados para prestar socorro quando se descobre um ataque, afirmam que a maioria dos casos nem chega ao público. As entidades atacadas, sejam órgãos de governo, empresas privadas ou centros de pesquisa, preferem se calar para não provocar alarme e perda de confiança dos clientes ou parceiros em negócios. A opinião pública só toma conhecimento de casos que chegam à mídia. Assim foi com o Stuxnet, nome atribuído a um vírus de computador que infectou e danificou o programa nuclear do Irã em 2010. O Sem Fronteiras foi ao Departamento de Estudo de Guerra do King's College, em Londres, e lá entrevistou o professor alemão Thomas Reed, autor de livro recém-lançado sobre guerra cibernética. The famous Stuxnet virus, we know now that this was an entire campaign. It went on for almost 7 years, the entire operation. And the goal was to get a message across to the Iranians that they are incompetent, that they cannot succeed in building a nuclear weapon, essentially. And it was a sabotage operation. We should also mention that it was the most sophisticated computer attack ever. So it's in a class on its own. And carried out most likely by nations, not individuals. It was carried out by the United States in cooperation with Israel. We know this because basically the US government admitted that it was behind the attack anonymously to the New York Times and the Washington Post. They haven't officially admitted it with names attached to the statements. Outros casos de grande proporção ocorreram em 2007, quando ataques cibernéticos quase paralisaram todos os computadores nas ex-repúblicas soviéticas da Estônia e da Geórgia, que naquele momento atravessavam um período de desentendimento com Moscou. Poucas dúvidas de que os ataques vieram da Rússia. There's also another aspect to this action by individuals or small groups against powerful organizations or even countries, which is the fact that the weak ones and the poor ones can actually attack the strong and the powerful. That's a whole new paradigm, isn't it? I actually think it doesn't, because there are different types of attacks. So the vast majority of attacks are like people blocking the entrance to a building, holding up a poster saying, I'm against whatever. To do that, you don't need a lot of skill. If you want to do a denial of service attack, what Anonymous is sometimes doing, hacktivism. To do that, you don't need skill. But to break into a building, so to speak, and then change the machine room in that building to damage something, that requires target intelligence. And target intelligence is very hard to find. It's much harder than skill to find. So that is and continues to be the responsibility of intelligence agency of states. Assim como o usuário individual de computador tenta proteger sua máquina com filtros antivírus, países e empresas erguem barreiras à penetração indesejável. A OTAN criou um centro de defesa cibernética na Estônia, um dos primeiros países a sofrer um ataque desse tipo, 5 anos atrás. Um manual recém-preparado para o centro, lidando com ataques cibernéticos sob o aspecto do direito internacional, admite retaliação militar convencional se uma agressão via computador resultar em morte ou dano material significativo. O manual recomenda ainda que ataques cibernéticos promovidos por estados evitem atingir alvos como hospitais, represas e usinas nucleares.
Let's look at the ethics of it. Indeed, if you just paralyze the electrical grid of a country, you're not killing anybody. But is that really better than the conventional war? The argument holds somewhat. The problem, if you can, for instance, switch off an air defense system, as Israel did in Syria in August 2007, most likely, by computer attack. So you switch off the air defenses, and you don't have to kill the operator with a bomb or with a missile, the operators of that air defense system. So clearly, ethically and morally, it's better to do that, to use computer code attack than bombs. But the problem is often the computer attack may not actually achieve the goal you are trying to achieve. The Israeli army is operating a special unit of high-skilled, I would call them cyber warriors. Soldiers who are not using normal weapons, they use the keyboard and the computer. This type of unit employed by the army is designed especially for cyber war. Even in the office of the Prime Minister, there's a special unit whose target is to protect Israel against cyber attacks. Israel is a good example for defense against cyber terrorism. The Israelis developed officially and unofficially many firewalls, many protective devices to defend themselves. Israel, as many other countries in the world, is considering the future war being launched either against Israel or against the opponents of Israel using cyber tools. And I think what we saw in the recent attacks on computers in Iran may give us an example of how sophisticated and how advanced this kind of war may look like in the future. À medida que você começa a ter agentes institucionais e começa a introduzir elementos de defesa e segurança nacional, você começa a ter que tomar cuidado em quais são as tecnologias que você usa para fazer a sua defesa cibernética. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República tem tido essa preocupação, o Comitê Gestor de Segurança de Informação tem tido essa preocupação, a Política de Defesa Nacional preconiza a importância de você usar ferramentas nacionais para essa defesa, e a razão é inteiramente compreensível. Um país como o Brasil não se precaver, tendo a segurança de ter ferramentas próprias nacionais e ficando vulnerável ao uso de ferramentas de software e ferramentas de segurança de informação de terceiros, pode amanhã descobrir que essa ferramenta de um terceiro, num certo momento, passa a ser objeto de interesse de segurança nacional daquele país. Isso passou a ser, de fato, um elemento de defesa nacional. Quando, há muitos anos atrás, a Rússia decidiu invadir a Geórgia, a primeira coisa que ela fez é um ataque cibernético que desabilitou o sistema de comunicação da Geórgia. Então as pessoas não conseguiam se falar mais. O exército não conseguia se falar mais. A força aérea não conseguia se falar mais. O governo não conseguia se falar mais. Isso significa dizer o seguinte: hoje, segurança cibernética é parte intrínseca de segurança nacional. Então, primeira preocupação, dotar o Brasil de um aparato de tecnologias e empresas brasileiras que tenham a capacidade de prover o país de soluções de segurança de informação e defesa cibernética. O Exército tem feito isso com enorme competência, o Ministério da Defesa e o governo brasileiro como um todo, caminhando com algumas exceções nessa direção. No passado, as pessoas, por exemplo, baixavam música na internet, de sites de pirataria de música, com uma naturalidade que hoje passaram a fazer menos, porque estão se dando conta que, ao fazer isso, estão correndo riscos enormes. Então, essa consciência de quais são as ruas e as esquinas pelas quais você não deve transitar, que tipo de coisa você não deve fazer para se expor a risco, né? Atravessar o aterro no meio do trânsito sem olhar, né? Coisas que você na vida física faz com naturalidade, porque você aprendeu desde pequeno. As pessoas estão começando a aprender na internet. A internet tem ruas pelas quais você não deve transitar, tem comportamentos que você não deve ter, tem lugares que você não deve ir, ponto. Então eu acho que isso é o que vai acontecer, uma maior discriminação, uma maior consciência.